Salve galera, eu sou o professor Moisés, sou professor de Filosofia, Sociologia e História, o seu professor de Ciências Humanas. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre determinismo e liberdade, portanto fique ligado, não sai daí, a vinheta vai rodar, mas a gente já vai voltar. Bom pessoal, vamos então iniciar a nossa videoaula falando sobre os conceitos de determinismo e liberdade, nos remetendo então à filosofia tradicional, entendendo como eles pensavam esses conceitos e tentando trazer um pouquinho para a nossa vida cotidiana, que eu gosto muito de fazer isso, quem é meu aluno sabe, eu gosto muito de usar os exemplos básicos do dia a dia. Bom, então a gente vai começar falando do determinismo. O determinismo, a gente vai ter o determinismo biológico também, que no final eu vou deixar até uma indicação de vídeo aqui na descrição do vídeo para que vocês assistam esse vídeo no YouTube. Ele vai explicar muito bem o que é o determinismo biológico, vai te fazer pensar sobre algumas coisas. Então, pessoal, determinismo. O determinismo, ele acredita então que são causas externas a mim que me fazem cumprir um papel, que me fazem cumprir uma determinada situação. Para exemplificar o determinismo, eu gosto bastante de usar o mito das Parcas e a tragédia de Édipo Rei. Por quê? Lá no mito das Parcas a gente tem as três irmãs, a Cloto, a Laquesis e a Atropos, né? A Cloto, então, é aquela que fia os fios humanos dos destinos dos homens. A Laquesis, que significa sorte, ela põe o fio no fuso, ou seja, ela põe o fio aonde ela quer, aonde que ela quer que você vá, você vai ir. E já a Atropos, ou seja, a inflexível, é aquela que está com a tesoura na mão e corta impiedosamente o fio que mede a vida de cada mortal, ou seja, ela põe fim à sua vida sem te consultar. Isso vai então me trazer um sentido implícito, né, da ideia de que a ação humana depende sempre dos desígnios divinos, ou seja, tudo que acontece aqui na Terra tem sempre uma interferência divina, uma interferência externa. É a mesma coisa que a gente, quando a gente ouve ou a gente mesmo diz por aí, olha, isso aconteceu porque Deus quis assim, ou isso vai acontecer se Deus quiser, se Deus não quiser não vai acontecer. Então é uma ideia de que as ações divinas estão implícitas nas ações humanas aqui na Terra, né? Então a gente vem dessa ideia do determinismo, de que as coisas já estão determinadas a acontecer, mesmo antes até mesmo da gente nascer, ou mesmo antes da gente saber que aquilo vai acontecer. E aí eu gosto também de usar a tragédia de Édipo Rei, e se a gente lembrar um pouquinho, bem resumidamente falando, a tragédia de Édipo Rei vai nos mostrar uma situação onde o rei vai consultar o oráculo, e o oráculo vai dizer assim para ele, olha, o seu filho vai nascer, vai matar você e vai se casar com a sua esposa. Então eles, com medo daquela situação, eles vão mandar essa criança para a morte, né? Vão mandar matar a criança. Só que aí o cara que vai matar a criança não tem coragem e acaba levando a criança para uma vila, para um vilarejo. Essa criança cresce ali, acreditando que aquelas pessoas que a criaram são seus verdadeiros pais, o que não é. E aí, com o passar dos anos, quando ele atinge uma maioridade, ele vai então consultar o oráculo. E ao consultar o oráculo vai dizer para ele assim, olha, você vai matar o seu pai e se casar com a sua mãe. Por ele acreditar que aquelas pessoas do vilarejo que a criaram são seus pais e mães, né? O seu pai e a sua mãe, então ele vai fugir dali. Ao fugir dali, ele se depara então com o rei em uma determinada situação, ele mata o rei, e além de matar o rei, ele se casa com a esposa do rei, e por consequência ele está matando o próprio pai e se casando com a própria mãe. Isso está mostrando pra gente o que? Não adianta para onde você vai ir, você não tem como fugir do seu destino vai estar sempre ali, contrariando então a ideia de liberdade, de livre-arbítrio. Não é? E aí, contrariando essa ideia de liberdade de livre-arbítrio, a gente entende que a concepção do determinismo, ela está dizendo para mim assim que eu não tenho como escolher aquilo que vai acontecer na minha vida, porque o que acontece na minha vida tem interferências divinas ou externas a mim. Já o livre-arbítrio, a liberdade, ela vem com um conceito muito maior do que o determinismo, né? Então, por exemplo, o Aristóteles, ele vai definir o ato como
voluntário o princípio de si mesmo. Ele considera então que tanto a virtude, que isso é um tema para uma próxima aula, né, a virtude do homem, como o vício dependem da vontade do indivíduo, ou seja, tudo o que acontece na sua vida, se você é um homem justo, se você é um homem injusto, se você é uma pessoa boa ou se você não é, dependem única e exclusivamente da sua vontade. Segundo Aristóteles, isso não tem uma interferência divina de um determinismo ou até mesmo um determinismo biológico. Se você é assim porque você quer ser. O Aristóteles, então, ele está dizendo que existe uma liberdade incondicional e a ação do sujeito é independente das forças externas a ele. Que forças externas são essas? A divindade, as causas externas que estão ao nosso meio, o nosso meio social, como a gente ouve muito hoje no Brasil, falar assim, o cara ele é traficante porque ele nasceu nesse meio e etc. E algumas pessoas vão dizer assim, não, cara, não tem essa, o cara tem escolha sim. É o que o Aristóteles está dizendo pra gente, as pessoas têm escolha de fazer as suas próprias vontades, independente das ações que estão por trás. Bom, e aí a gente também tem o Santo Agostinho, né? Que santo é esse, né? A gente ouve muito falar sobre Santo Agostinho nas aulas de filosofia da religião. O Santo Agostinho, então, ele trouxe uma ideia de liberdade como uma liberdade interior, relacionada ao próprio eu, e não mais vinculada aos espaços públicos. Então, sendo assim, pessoal, livre-arbítrio, que é um dos conceitos de liberdade, significa que a liberdade está indiferente às ações que as constrangem, às ações externas. Então, a liberdade ela é incondicional. Quando eu falo, então, de liberdade, eu lembro um pouquinho de autonomia. A autonomia significa, então, auto, eu, e nomia, leis. Então, eu faço as minhas próprias leis. Então, eu tenho autonomia sobre a minha vida. Mas será que nós somos 100% livres? Será que nós somos, então, 100% autônomos, 100% donos de si mesmo? E aí a gente vai entrar num conflito, até mesmo com a nossa fé, até mesmo com as nossas famílias, né? Porque a gente vai entrar numa discussão eterna sobre isso. E aí as pessoas vão dizer, não, isso aconteceu porque Deus quis. Você vai falar, não, mas Deus não estava interferindo na minha ação, enfim. A autonomia, então, ela vem dessa ideia de que eu sou autônomo de mim mesmo. Eu posso, então, fazer as minhas próprias regras, eu posso fazer as minhas próprias leis, eu posso decidir por mim mesmo. Vamos pensar num exemplo básico. Como eu falei, eu gosto muito de usar exemplos da nossa vida cotidiana. Sua mãe chegou lá e falou assim, menino, vai lavar a louça. Só que sua mãe não disse a hora que você tinha que lavar a louça. Então você tem uma certa autonomia, entre aspas, né? Você tem uma certa autonomia de decidir qual horário você vai lavar a louça. Bom, no meu caso, eu não tenho essa autonomia. Aliás, eu não tinha essa autonomia, porque senão eu apanhava da minha mãe. Ela chegava e falava, menino, você não lavou a louça ainda? Mas a ideia de autonomia, então, vem nesse sentido. Bom, pessoal, e para complementar os estudos, eu vou falar um pouquinho sobre o determinismo biológico. Eu vou pedir, então, para que você acesse a um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que ele vai te fazer refletir sobre o que é esse determinismo biológico. O determinismo biológico, então, ele vai basicamente dizer para mim o seguinte, que tem coisas que eu não escolhi. Eu não escolhi nascer na família que eu nasci, eu não escolhi nascer com a cor de pele que eu nasci, eu já estou determinado a essa função, já estou determinado a viver desse jeito, com essa cor de pele, nessa família. Isso, então, está me ligando a um determinismo biológico, muito simplisticamente falando, porém também tem a questão da gênese humana, né? A questão de que o cara nasceu daquele jeito, ele é agressivo e etc. Será que ele é agressivo porque ele já tem uma gênese agressiva ou será que ele aprendeu a ser agressivo? Então o determinismo biológico ele vem nesse sentido. Eu vou pedir então para você acessar esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ele tem 3 minutinhos, é muito rápido e você vai entender claramente qual é o papel do determinismo biológico nas nossas vidas. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa um comentário, deixa alguma sugestão de vídeo aula pra gente fazer. É isso, fui, a gente volta no próximo vídeo.